Pessoal, bom dia, tá? Aqui a gente estava falando na última live sobre a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, Deuteronômio 8. E a gente explicou aqui todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, esses 20 anos, 70 anos, não sei quantos anos você tem, para te humilhar, né? Muitas vezes Deus permite a humilhação para te tentar, Deus permite a tentação e guardar e se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, muitas vezes Deus permite a humilhação, a tentação, para o Senhor saber o que está guardado no seu coração. E Ele te humilhou e Ele te deixou ter fome. E ele te sustentou com o maná. Ele pode ter deixado até você passar alguns problemas, algumas necessidades, mas ele te sustentou com o maná que tu não conhecesse, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas o homem viverá de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem, quer dizer, da palavra de Deus, né? Aleluia. Aí aqui continuando, nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para os temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Quer dizer, estava lá no deserto 40 anos, o povo israelita que murmurou, que duvidou de Deus, eles ficaram 40 anos. Imagina uma criança de uns 5 anos de idade, aí vai crescendo, o que que acontece? O pezinho vai crescendo, o corpo vai crescendo. Não tinha que comprar sapato. Só que lá não precisava. O pé ia crescendo e o sapato também ia crescendo e a roupa também ia crescendo. Olha como que Deus é poderoso. No corpo deles mesmo, eles nunca entraram numa loja, porque no deserto não tem loja. Eles nunca entraram numa farmácia. Então, se eles ficavam doentes, eles se curavam ali mesmo, porque Deus curava. Se o pezinho crescia, Deus ia crescendo o sapato também. Se o seu corpo crescia, Deus ia crescendo a roupa também. Então, esse Deus ele é muito poderoso. Então, ele fala, não mereceu a tua veste sobre ti, então não precisou comprar outra veste. E não deixou o teu pé nesses 40 não, imagina, né, em volta do deserto, andando 40 anos, sem parar, sem parar, sem parar, não deixou o pé. Então, esse Deus cuida da gente, é maravilhoso. Confessa, pois, ao teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Porque muitas vezes Deus fala assim: não faz isso. Aí você vai lá, teima, né? Porque a gente é ser humano, a gente não sabe. A gente vai lá, teima e teima. Não, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não, aí o Senhor te castiga. Para quê? Para você parar de fazer a coisa errada. E guarde os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. A gente tem que temer a Deus. Porque quando Deus fala, é porque ele sabe o futuro. Então a gente tem que temer o que Deus fala pra gente, porque Deus conhece o futuro, porque o Senhor teu Deus, ele te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Então Deus, ele tem o melhor para você. Ele sempre vai querer o melhor para você. Ele sempre vai ter o melhor para você. Então você fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Você está com essa preocupação aí no teu coração? Tira essa preocupação do teu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida, os seus problemas, as suas ansiedades, a sua família. Entregue o seu emprego, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, profissional. Entrega tudo ao Senhor, porque quem vai resolver o teu problema e você vai sair dessa situação e logo, viu? Logo você vai sair dessa situação, porque Deus está colocando as mãos e entrando com a providência. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, bom dia, tá? Aqui a gente estava falando na última live sobre a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, Deuteronômio 8. E a gente explicou aqui todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vos multipliqueis
e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, esses 20 anos, 70 anos, não sei quantos anos você tem, para te humilhar, né? Muitas vezes Deus permite a humilhação para te tentar, Deus permite a tentação e guardar e se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, muitas vezes Deus permite a humilhação, a tentação, para o Senhor saber o que está guardado no seu coração. E Ele te humilhou e Ele te deixou ter fome. E ele te sustentou com o maná. Ele pode ter deixado até você passar alguns problemas, algumas necessidades, mas ele te sustentou com o maná que tu não conhecesse, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas o homem viverá de tudo que sai da boca do Senhor, e viverá o homem, quer dizer, da palavra de Deus, né? Aleluia. Aí aqui continuando, nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para os temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Quer dizer, estava lá no deserto 40 anos, o povo israelita que murmurou, que duvidou de Deus, eles ficaram 40 anos. Imagina uma criança de uns 5 anos de idade. Aí vai crescendo, o que que acontece? O pezinho vai crescendo, o corpo vai crescendo. Não tinha que comprar sapato. Só que lá não precisava. O pé ia crescendo e o sapato também ia crescendo e a roupa também ia crescendo. Olha como que Deus é poderoso. No corpo deles mesmos, eles nunca entraram numa loja, porque num deserto não tem loja. Eles nunca entraram numa farmácia. Então, se eles ficavam doentes, eles se curavam ali mesmo, porque Deus curava. Se o pezinho crescia, Deus ia crescendo o sapato também. Se o seu corpo crescia, Deus ia crescendo a roupa também. Então, esse Deus é muito poderoso. Então, ele fala, não mereceu a tua veste sobre ti, então não precisou comprar outra veste. E não deixou o teu pé nesses 40 não, imagina, né, em volta do deserto, andando 40 anos, sem parar, sem parar, sem parar, não deixou o pé. Então, esse Deus cuida da gente, é maravilhoso. Confessa, pois, ao teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Porque muitas vezes Deus fala assim: não faz isso. Aí você vai lá, teima, né? Porque a gente é ser humano, a gente não sabe. A gente vai lá, teima e teima. Não, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não, aí o Senhor te castiga. Para quê? Para você parar de fazer a coisa errada. E guarde os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. A gente tem que temer a Deus. Porque quando Deus fala, é porque ele sabe o futuro. Então a gente tem que temer o que Deus fala pra gente, porque Deus conhece o futuro, porque o Senhor teu Deus, ele te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Então Deus, ele tem o melhor para você. Ele sempre vai querer o melhor para você. Ele sempre vai ter o melhor para você. Então você fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Você está com essa preocupação aí no teu coração? Tira essa preocupação do teu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida, os seus problemas, as suas ansiedades, a sua família. Entregue o seu emprego, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, profissional. Entrega tudo ao Senhor, porque quem vai resolver o teu problema e você vai sair dessa situação e logo, viu? Logo você vai sair dessa situação, porque Deus está colocando as mãos e entrando com a providência. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.